Então tá bom. Até aqui, né, nós estávamos olhando para os circuitos que eram alimentados aí por fontes que a gente chama de ideais, tá? Essas fontes ideais, elas são ideais porque elas não descarregam, ok? Elas funcionam para sempre. Se você ligar o circuito vai funcionar para sempre nelas ali. Elas não vão descarregar nunca. E por que elas não descarregam? É porque elas não têm resistência às fontes ideais, tá? É como se eu tivesse uma pilha que ela nunca descarregasse, né? Só que isso não é verdade, tá? As pilhas, bateria, né, a bateria do seu telefone, as pilhas que vocês usam nos seus equipamentos eletrônicos, elas descarregam. E uma das razões é que parte da energia da pilha, né, é consumida nela mesma pelo fato dela possuir uma resistência interna. Ou seja, o elétron ou a carga, né, antes de sair da bateria, ela tem que vencer a resistência da bateria. E para vencer a resistência da bateria, essa carga, ela gasta energia. Okay? E isso é notado porque pilha, bateria, essas coisas elas aquecem, né? Se você vê aí a bateria do seu celular, do seu telefone celular, ela aquece. Uma das razões é a resistência interna dela. Okay? Então nós dizemos que esse ato aí de vencer a resistência interna da bateria, né, para conseguir circular pelo circuito, a gente chama isso de força eletromotriz. Tá? Então a gente diz que as baterias reais aí, elas geram uma força eletromotriz. E essa força eletromotriz não é uma força realmente, né, é um potencial ainda, tá? É ela que faz com que a corrente circule ao longo do circuito. Tá? O que isso muda em termos práticos no que a gente veio, no que a gente estava vendo aqui? Não muda nada. Okay? A única coisa é que às vezes, em alguns momentos, eu vou deixar de representar a bateria simplesmente por esse símbolo aqui, tá? E vou representar ela por esse símbolo um pouco maior, onde eu vou ter aí a força eletromotriz e esse Rzinho que é a resistência interna. Tá? Alguns problemas colocam essa caixinha aqui, pontilhada, simbolizando que isso tudo aqui é minha fonte, é minha bateria, minha tomada. Tá? E isso aqui é uma fonte com uma resistência interna. Então a carga, antes de sair da fonte, que é essa área pontilhada, ela tem que vencer a resistência interna da pilha ou da bateria. Tá? Em termos práticos, o que você está fazendo, você está adicionando mais uma resistência ao circuito. Tá? E essa resistência aqui interna, ela funciona como as outras. Tá? Você pode associar ela com as outras resistências, então não muda nada. Tá? Só que alguns problemas eles vão te dar já, né, o circuito com essa característica. Okay? E aí só lembrando que a bateria continua funcionando, a bateria não ideal, né, com resistência interna, continua funcionando como uma bateria ideal. Tá? Antes assim, né? Polo positivo, então desenhei aqui o polo positivo dessa bateria, polo negativo, do lado de cá está o polo negativo. Okay? A diferença é que com baterias que têm resistência interna, né, baterias reais aí, né, ela vai fornecer menos potência, né, menos energia por unidade de tempo para o circuito funcionar. Tá? Então ela vai dar menos energia para esse circuito, para esse resistor aqui funcionar. Uma das razões é que ela perde um pouco de energia no interior dela devido à sua resistência interna. Okay? Sim, se eu não me engano já está lá o Júlia. Se eu não me engano, posso até conferir, mas eu acho que já está lá esse slide. Tá? E em tempo real, tudo que eu faço nele aqui, ele já atualiza lá, se eu não me engano. Tá? Tá lá na parte materiais complementares. Tá? Okay. Então esse Rzinho aqui é a resistência interna. E esse outro símbolo aqui, se é tensão, tá? Só que é força eletromotriz, okay? Chamada aí de força eletromotriz. Tá? E aí só para você imaginar uma coisa aqui, né? Se eu pegar aqui, fizer a diferença de potencial de um ponto A aqui, que eu chamei aqui de potencial VA, e um ponto B aqui, que está no outro extremo da bateria, né? Se eu aplicar a lei das malhas aqui, eu vou estar saindo aqui do ponto VA. Só um segundinho aqui, moçada. Deixa eu dar um pause na gravação, porque os negócios foram para trás aqui. Deixa eu pausar. Então tá bom, se eu pegar aqui dois pontos aí nesse circuito, tá? Pegar aqui um ponto A, que vai estar no potencial VA, e um ponto B aqui em cima, que está no potencial VB, e aplicar aqui a lei das malhas só do ponto A até o ponto B. Saindo aqui do ponto A, eu vou estar no potencial VA, okay?
vou passar pela fonte do polo negativo para o polo positivo, então eu vou ter um ganho aí de potencial, igual à força eletromotriz da fonte. Depois a corrente passa aqui pelo resistor R, e no resistor R eu tenho uma queda de potencial, que é igual a resistência dele vezes a corrente que está passando por ele, tá? E aí eu chego nesse ponto B aqui, onde eu vou estar no potencial VB, tá? Esses dois pontinhos aí, ok? Então eu estou pegando só, aplicando a lei das malhas entre o ponto A e o ponto B. Estou vendo aqui a diferença de potencial que existe entre esses dois pontos. O V aqui, tá? E aí eu passei lá o VA para o outro lado, tá? Então ficou VB menos VA, que é a diferença de potencial desse ponto para esse. E isso é igual ao resto da equação, E menos RI. Tá? Esse VA menos VB é a diferença de potencial entre os dois pontos aqui, como se eu tivesse uma fonte associada entre esses dois pontos aqui. Tá? E aí é o seguinte, tem alguém com o microfone ligado aí, moçada. O microfone é aberto. Tá? E aí é o seguinte, né? Essa diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, né? Imagina, se em vez de eu ter essa fonte real, né, que tem uma força eletromotriz e uma resistência interna, né, se eu tivesse aqui uma fonte ideal, né, não tivesse essa resistência interna, ou seja, se a resistência interna fosse zero, né, a tensão aplicada a esses dois pontos seria igual à força eletromotriz. Esse caso aqui é o caso onde eu tenho aí minha fonte ideal, uma fonte que não tem resistência. Mas quando eu tenho resistência interna, o que acontece é que a tensão que a fonte pode fornecer, ela é diminuída por esse fator aqui, ó, que equivale aí à queda de potencial no resistor interno dela, na resistência interna dela, que é dado por R menos I. Então, o que uma resistência interna faz com as fontes é isso, né? Ela diminui aí um pouco a capacidade dessa fonte, né, de aplicar, né, de gerar tensão no circuito, né, quando comparada com uma fonte ideal. Se ela fosse uma fonte ideal, toda a tensão dela ia ser entregue para o circuito. Mas como ela não é uma fonte ideal, uma parte da tensão dela, da força eletromotriz dela, é dissipada dentro da sua própria resistência interna. Ela perde um pouquinho de energia. Perdendo um pouquinho de energia, ela também não consegue entregar toda a potência, né, comparada com uma fonte ideal para o circuito. Okay? Mas esse R aqui é uma resistência normal, não muda muita coisa nos circuitos, não. Okay? O que pode aparecer aí de problemas é comparar aí, né, um circuito onde eu teria uma tensão, uma fonte ideal, com uma fonte não ideal. Tá? Se comparar lá, por exemplo, a potência que essas duas podem fornecer para o circuito, a corrente. Tá? Lembrando que se essa fonte aqui fosse uma fonte ideal, ela ia fornecer uma certa quantidade de corrente para o circuito. Mas como ela não é ideal, eu tenho mais uma resistência no circuito, né, ela não vai fornecer a mesma quantidade de corrente. É só você lembrar lá da lei de Ohm. Se a resistência varia, né, a corrente no circuito ali muda também. Okay? Então, numa fonte ideal, eu teria aí uma fonte sem resistência interna. Tá? Ela faria uma corrente I circular nesse circuito, que eu chamei aqui de I1, tá? Só para dar um nome. Se eu fosse aplicar aí a lei para calcular a potência, né? Para calcular a potência desse circuito, eu precisaria saber aí a resistência do resistor vezes a corrente I1 ao quadrado, por exemplo. Poderia usar essa fórmula aqui. Lembrando que a gente tem mais outras duas fórmulas de potência. Usando aqui a corrente que essa fonte ideal faz circular aqui no circuito. Agora, se a fonte não for ideal, for uma fonte real, que tem resistência interna, né, a corrente que ela vai fazer circular no circuito já não é igual a I1 anterior. Vai ter um outro valor, porque eu tenho mais outra resistência no circuito e isso muda o valor da corrente que vai circular por esse circuito. Então, para calcular a potência na fonte, eu tenho que saber quanto é que vale essa corrente. Tá? Meu interesse é usar essa mesma equação aqui. Tá? Potência, resistência vezes corrente ao quadrado. E aí, para calcular a potência na fonte, né, aplicando aqui a lei das malhas, a corrente está circulando nesse sentido. Então eu peguei um ponto aqui em cima e vou circular junto com a corrente. Tá?
Então veja que essa corrente vai passar no resistor R, então eu vou ter uma queda de potencial no resistor R, que é dado pela resistência dele, vezes a corrente ao quadrado, que eu chamei, vezes a corrente, perdão, que é I2. Depois essa corrente vai passar lá na fonte, vai ter um ganho de potencial, que está passando do negativo para o positivo, e então vai passar na resistência interna aí, né, da fonte, que é a resistência Rzinho, vai ter uma queda de potencial lá, que é R minúsculo vezes a corrente I2. E eu chego aí ao mesmo ponto, então saí de um ponto, circulei o circuito e voltei para o mesmo ponto, a diferença de potencial tem que ser zero. Okay? Então daqui da primeira linha para a segunda, o que eu fiz foi essa resistência e essa resistência, os dois têm o termo corrente em comum, então coloquei o menos I2 em evidência, multiplicando aí a soma do R maiúsculo mais o R minúsculo. Tá? E já aproveitei e já passei a tensão para o lado. Tá? Positiva fica negativa, posso multiplicar os dois lados por menos 1 e isolando a corrente aqui, né, eu vou ter lá, a tensão é dividido aí pela soma das resistências. Okay? Evidenciando aí que o valor da resistência aí, né, vai mudar no circuito, então o valor da corrente vai mudar. Né? Então, para calcular a potência dissipada nesse resistor aqui, por exemplo, seria a resistência dele vezes essa corrente que está passando no circuito ao quadrado. Então, ele teria que calcular essa corrente aqui primeiro, para depois jogar nessa forma. Então, note que comparado com o resistor anterior, com o circuito anterior, eu teria a corrente I inteira passando nesse resistor, né, uma corrente I1. Então, a potência dissipada nesse resistor seria R vezes I1 ao quadrado. Aqui usando a mesma fórmula, só que a corrente agora é diferente. Tá? Ela mudou. Okay? Provavelmente vai ser menor do que era aqui. Então essa potência dissipada agora nesse aparelho, desse circuito, vai ser menor. Tá? Um dos motivos é que parte da energia já é dissipada lá no interior da própria fonte. Tá? Da própria fonte real aí. Okay? Mas note, o circuito ele continua, em termos gerais, funcionando do mesmo jeito. Eu posso aplicar aí a lei das malhas tranquilamente, posso calcular qualquer grandeza aí no circuito tranquilamente, como a gente estava fazendo antes. Tá? É como se eu tivesse colocado só mais uma resistência no circuito. Okay? Vamos fazer um exemplo aí, que é um exercício da lista. Tá? Já aproveitando para usar duas coisas aí que já apareceram anteriormente. Nesse circuito aí eu tenho duas baterias não ideais, que tem resistência interna, tá? Ligadas nesse circuito com esse resistor R. Okay? Então você veja que esse circuito é como se fosse um circuito que tem duas fontes e três resistências. Tá? Só que duas delas são resistências internas. Mas resistência interna e resistência é a mesma coisa. Tá? Aí ele fala que nessa figura abaixo aí, qual deve ser o valor de R dessa resistência aqui, para que a corrente no circuito seja de 1 miliampere. Tá? Miliampere. Então ele vai estar querendo saber o valor de R para que a corrente que circule nesse circuito tenha esse valor aqui. Sabe-se que, né, a força eletromotriz 1, que é essa aqui, vale 2 volts, a força eletromotriz 2, que é essa aqui, vale 3 volts. Tá? As resistências internas R1 e R2 valem 3 ohms. Tá? Então a única coisa que eu não tenho é esse R aqui. Então é isso que o problema quer que eu calcule. Tá? Na letra A, qual que tem que ser o valor da resistência, na letra B, qual que é a potência que vai ser dissipada aí nesse resistor. Okay? Bom, é um circuito simples, eu tenho uma malha só, então eu posso aplicar a lei das malhas nesse circuito. Mas antes eu tenho que decidir aí para onde que a corrente vai circular. Para decidir para onde que essa corrente circula, olha aí para a fonte. E o que eu faço é olhar para a fonte e ver qual a fonte é maior. Se você ver, a E2 aqui é maior, que é essa fonte aqui. Então, ela vai dominar a circulação de corrente. A corrente vai sair dela aqui e vai circular o circuito nesse sentido aqui. No caso aqui, o sentido anti-horário. Ok? Então, isso que eu vou fazer. Vou estabelecer que minha corrente está circulando aí no sentido anti-horário, baseado aí, né, no que a fonte E2 é maior que a fonte E1. Então, tá aí a minha corrente. Então vamos lá, posso pegar qualquer ponto aí nesse circuito, circular o circuito inteiro e voltar para o mesmo ponto. Se eu não me engano, eu saí daqui, circulei o circuito e voltei para o mesmo ponto e fui coletando aí as quedas ou os ganhos de potenciais em cada um aí dos equipamentos que estão no circuito. Tá? Então olha só, saí daqui, fui caminhando, cheguei na fonte 1. Na fonte 1 é 1, eu estou passando do polo positivo para o negativo.
né? Então aqui eu estou passando no sentido contrário que a fonte gosta de fornecer corrente para o circuito. Então aqui essa fonte vai gerar uma queda de potencial no circuito, que eu simbolizei por menos E1, e essa queda de potencial é igual ao potencial fornecido pela fonte, tá? Que seria aí 2 volts. Depois eu vou passar pela resistência interna R1, que vai ter uma queda de potencial na resistência, e a queda de potencial nessa resistência R1 é a resistência dela vezes a corrente que está passando por ela, que é a corrente I. Vou passar no resistor R, que eu quero descobrir o valor, vai ter uma queda de potencial nele, que vai ser R maiúsculo vezes I, né, com menos na frente, porque é uma queda. Vai ter outra queda aqui no resistor 2, resistência interna 2, então vai ser menos R2 vezes I. E aí eu vou passar na segunda fonte, do polo negativo para o polo positivo, e aí eu vou ter um ganho de potencial, porque eu estou passando no sentido que essa fonte aqui gosta de fornecer corrente para o circuito, e esse ganho E2 é igual à tensão que ela fornece aí para o circuito, que é 3 volts, e aí eu chego no ponto de onde eu saí. Então eu saí do ponto, circulei o circuito, voltei para o mesmo ponto, então a diferença de potencial tem que ser zero. Substituindo os valores nessa equação, as coisas que eu conheço, E1 vale 2 volts, R1 vale 3, né? Rzinho vale 3, Rzão eu não conheço, R2 também vale 3, as duas resistências internas valem 3 ohms, né? E E2 aí, a fonte 2 vale 3 volts. Então substituir tudo. Inclusive eu também já sei o valor da corrente, o problema já me deu, é 1 mA. Espero que eu tenha colocado a potência de 10 correta aqui. Um pouco na cabeça aqui que eu acho que eu coloquei vezes 10 a menos 6, mas tomara que eu tenha colocado vezes 10 a menos 3. Então tem tudo aqui, só não tem o R. Então dá para resolver e achar qual tem que ser o R quando a corrente que circular no circuito vai ser 1 mA. Acho que eu dei uma simplificada na equação aí primeiro, antes de resolver, né? Porque tem coisas que dá para fazer aqui. Então, menos 2 mais 3, isso aqui dá 1. Menos 3i com menos 3i dá menos 6i. E o menos RI eu não tinha mexido nele. Tá? Então eu isolei ele. Tá? Passei o menos 6 para o outro lado, ficou positivo. Passei 1 para o outro lado, ele ficou negativo. Mas lembra, esse cara está multiplicado por menos 1. Então passei o menos multiplicando do outro lado. Tá? Então a equação ficou desse jeito aqui. E passei o I dividindo todo mundo lá do outro lado para achar o R. Tá? Então vai ser 1 menos 6i dividido por I. Tá? Onde o I vale 1 mA. Substituindo ali 1 mA. Né? Lembrando que 1 mA é 1 vezes 10 a menos 3. Tá? Então aqui vai ser 6 vezes 1 vezes 10 a menos 3. Então 6 vezes 1 vezes 10 a menos 3 dá 6 vezes 10 a menos 3 lá em cima. Tá? E aqui embaixo fica 1 vezes 10 a menos 3 mesmo. Então, fazendo a conta lá em cima, 1 menos 6 vezes 10 a menos 3, dividido por 1 vezes 10 a menos 3, a resistência aí, né, vai dar 994 ohms. É a resistência desse resistor R, para que a corrente que circula aí no circuito seja de 1 mA. Tá? Eu não sei se eu fiz a letra B aí desse problema, mas ele está perguntando qual que é a potência dissipada no resistor R. Tá? Então, para calcular a potência nesse resistor R, bom, você já sabe o valor da resistência dele e já sabe o valor de corrente, que é 1 mA. Então, você consegue calcular a potência nele aí, por exemplo, usando potência igual a R vezes I ao quadrado. Isso eu não sei se eu fiz a conta aí não. Tá? Acho que eu fiz. Então tá lá, letra B. Potência em R, já sei a resistência, já sei a corrente, aplicando aí potência RI ao quadrado, substituindo 994 vezes 1 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Fazendo a conta aí, você vai chegar aí, que a potência é 994 vezes 10 a menos 6 watts. Só lembrando, né, aqui nesse parênteses, 1 ao quadrado é 1, né? E vezes 10 elevado a menos 3, conserva a base e multiplica os expoentes. Então vai dar 10 a menos 6. Né? E 1 vezes 994 é 994. Então sobra isso aqui, 994 vezes 10 a menos 6 watts. 10 a menos 6 significa micro. Então eu escrevi de uma forma mais sintética aqui, que a potência dissipada ali
resistor Rzão é de 994 microwatts. Ok? Fábio, Sim. professor, Uhum. eu não entendi como é que você chegou a 994 na letra Fazendo a conta, né? Fazer a conta aqui, ó. Tem que fazer essa conta. 1 menos 6 vezes 10 a menos 3. Isso aqui, 1 menos 6 vezes 10 a menos 3 vai dar 994 vezes 10 a menos 3. E aí depois 994 vezes 10 a menos 3 dividido por 1 vezes 10 a menos 3, né? Conserva a barra. 994 dividido por 1 é 994. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 3, né? Vai ser conserva a base, que é 10, né? Menos 3, menos 3, a mesma coisa que menos 3 mais 3 dá 0. Então 10 elevado a 0 é 1. Então 994 vezes 1, 994. Tá? Entendi, obrigado. Beleza? Porque eu usei o valor de microampere errado aqui. É. Beleza? Isso tá tudo fora de ordem aqui, que raiva, velho. Mas minha resposta deu 0,994. Mesma coisa. Mesma É a coisa. mesma coisa? Mesma coisa. Ah, então tá bom. Não, a sua resposta, 0,994? É, 0,994. A potência? Hã? A potência? É, 1 menos 6 vezes 10 a menos 3. Não é isso? Aqui? É, olha. Aqui. Essa A parte de resposta- cima, né? Ah, não, porque você pôs Em potência de 10. É 1 menos é 6 vezes 10 a menos 3 é 0,994. Né? Isso mesmo. Dividido por 1 vezes 10 a menos 3. Tá? Só que aqui eu escrevi o 0,994 em potência de 10. Tá bom? Tá certo. Dá a mesma coisa. Beleza? Aquilo lá é resistência, tá? A potência é a letra B. Aí a potência é vezes 10 a menos 6, né? Que aí a corrente vai estar ao quadrado, né? Aí 10 a menos 3 ao quadrado vai dar 10 a menos 6 aí. Ok? Beleza? Então veja, moçada, uma das maneiras que aparece aí resistência interna em bateria não muda nada do que a gente viu até agora, porque resistência interna continua sendo resistência, então o circuito pode ser tratado do mesmo jeito que ele estava sendo tratado antes. Tá bom? Tem um outro exemplo aqui também que contém aí resistência interna, tá? Só que agora mais de uma malha para a gente dar uma sofisticada. Vamos ver o que esse cara quer. A existência de baterias é essencial nos dias de hoje, servindo como base ou pelo menos apoio para o funcionamento de inúmeros equipamentos elétricos. Bateria serve para tudo, né? Tudo na nossa casa, basicamente tudo tem bateria, né? Se você tem um equipamento lá que tem aquelas luzinhas lá de display, né? Aquela luzinha é um LED que está sendo alimentado aí provavelmente por um capacitor dentro do circuito, que é uma bateria. Tá? Porém, ao descarregar-se é necessário conectá-las a outra fonte com maior tensão para que sejam carregadas e volte a funcionar. É o nosso celular, né? Descarregou, você tem que pôr para carregar a bateria, né? O circuito a seguir representa um carregador de baterias formado por uma fonte de 20 volts, tá? Que é um aqui, tá? Destinada a carregar uma outra de 10 volts, que é o E2 aqui. E as duas são fontes, né, reais, né, que tem resistências internas. Para estimar o diâmetro dos cabos que serão usados nas ligações, é necessário conhecer o valor das correntes elétricas que fluirão no circuito do carregador. No caso específico do circuito apresentado, podemos dizer que a corrente elétrica que fluirá através da bateria que será carregada é... Então, esse circuito elétrico aqui, o intuito dele é carregar essa bateria. Tá? Essa aqui é a bateria, e essa aqui é onde o cara ligou a bateria para ela ser carregada. Então, sei lá, uma tomada que fornece 20 volts e que está carregando aí essa bateria aqui de 10 volts, okay? Com a resistência interna aí de 0,2. Tá? Então ele quer saber, o problema quer saber qual que é o valor da corrente que passa aqui nessa bateria. Tá? Então, para resolver esse problema, veja, eu tenho duas fontes, uma de 20 volts, outra de 10 volts. Então, para começar, o que eu vou ver aqui é o seguinte, eu vou decidir que a fonte maior, ela decide para onde a corrente vai circular. E se eu olhar aqui, a minha maior fonte é essa de 20 volts, então eu vou dizer que ela domina aí a circulação de corrente. Então a corrente sai dela
e circula nesse sentido. Obviamente, chegando nesse ponto, a corrente vai se dividir. Então, eu escrevi, desenhei aí as correntes circulando no circuito. Então, vai sair uma corrente I aqui da fonte, essa corrente I vem aqui, chega nessa bifurcação, uma parte dela desce, que eu chamei de I1, para alimentar esse resistor, e uma outra parte I2 vai passar lá na fonte que eu quero alimentar. Então, nesse problema aqui, o que eu quero encontrar é o valor dessa corrente I2. É a corrente que está passando nessa fonte de 10 volts que eu estou alimentando. Tá? E aí você nota que eu tenho aí duas malhas, eu tenho dois loops fechados de corrente, né? Então eu posso aplicar a lei das malhas para tentar calcular a corrente I2. E aí note que a corrente 2 está no loop maior, né? No loop de fora aqui, onde eu tenho uma circulação fechada de corrente, formadas pelas correntes I e corrente 2. Já que eu quero calcular a corrente I2, eu vou já aplicar aqui a lei das malhas a esse circuito de fora aqui, essa malha de fora aqui, para ver se eu consigo calcular o valor de I2. Lembrando que, né, se eu somar a corrente I1 mais a corrente I2, né, que saíram aqui desse nó, eu recupero a corrente I que está sendo fornecida por essa fonte aqui. Tá? Essa equaçãozinha aqui é sempre útil para a gente resolver problemas com malhas. Tá? Então vamos lá, eu quero calcular então a corrente 2, que está carregando lá a minha bateria de tensão de 10 volts. Então eu vou aplicar a lei das malhas ao loop maior, esse loop de fora aqui, de corrente. Tá? Então o que eu fiz, eu peguei um ponto aqui, fui seguindo a corrente, aqui não tem nada, aí a corrente vai passar aqui, nessa fonte aqui é 2 de 10 volts. Note que a corrente está passando do polo positivo para o polo negativo, no sentido contrário que a fonte alimenta o circuito, né, ou gostaria de alimentar o circuito. Então aqui eu vou ter uma queda de potencial nessa fonte, e essa queda de potencial é igual ao potencial dessa fonte, que é 2, então menos é 2. Seguindo a corrente, vou ter uma queda de potencial no resistor R2, Rzinho 2, né, simbolizada aí pelo valor da resistência 2 e pela corrente que está passando por ele. Então resistência 2 vezes I2, menos, né, para falar que é uma queda. Continuando seguindo a corrente, seguindo, o loop de fora, né, vou passar na outra resistência interna, que é R1, então eu vou ter uma queda de potencial, que é menos, que vai ser igual aí a resistência R1 vezes a corrente que está passando nele. A corrente que está passando nele agora é a corrente I, R1 vezes I. E aí, por fim, vou passar na segunda fonte, na fonte A2 aqui, do polo negativo para o polo positivo. E aí, estou passando no sentido que a fonte está fornecendo corrente para o circuito mesmo. Então, essa fonte vai gerar um ganho de potencial. Então, ganho mais é 1. E aí, eu chego ao ponto de onde eu saí. Saí do ponto, circulei o circuito e voltei para o mesmo ponto. Então, a diferença de potencial é 0. Então, essa aí é a equação para o loop maior. E note que nela aparece aí a corrente 2 que eu quero calcular. A corrente que está carregando aí, né, a bateria lá de 10 volts. Então, vou substituir nela as coisas que eu conheço. Tá? Então, E2 vale 10 volts, né? A resistência 2, Rzinho 2 aqui, vale 0,2, a corrente 2 eu não conheço. A resistência 1, Rzinho 1 vale 0,5, está aqui 0,5. E o E1 vale 20 volts. Então, substituir as coisas que eu conheço. Se você olhar, dá para eu dar uma simplificada nessa equação aí. Né? Eu tenho lá menos 10 mais 20, né? Menos 10 mais 20, isso aí vai dar mais 10. Mais 10 eu vou passar para o outro lado, ele vai ficar negativo. Mas olha, do lado esquerdo está menos 0,5i e menos 0,2i2. Né? Vai ficar todo mundo negativo. Então eu posso multiplicar por menos 1, vai ficar todo mundo positivo. Tá? Então eu chego nessa equação aqui. Okay? Que eu quero calcular I2, mas se você olhar para calcular I2, eu preciso do valor da corrente I, a corrente total, a corrente inteira lá, né? E eu não tenho. Então eu vou ter que guardar essa equação. Tá? Mas aqui eu só olhei para o loop maior, né, de corrente. Então agora, como eu não tenho outra alternativa, eu vou olhar para o loop menor de corrente, esse loop aqui, ó, o menorzinho, que eu tenho uma circulação fechada de corrente também. Então eu vou olhar para ele e vou escrever a equação dele também. Saindo desse ponto, de novo, seguindo a corrente I, chego aqui, desço. Então a corrente I1 vai passar no resistor R,
Então vai ter uma queda de potencial no resistor R maiúsculo, né? E essa queda vai ser R vezes I1, que é a corrente que está passando nele. Seguindo a corrente ainda, vou ter outra queda lá no resistor R1, então menos R1 vezes I, que é a corrente que está passando nele. E aí eu passo pela fonte de 20 volts, do negativo para o positivo, eu tenho um ganho, que é igual à tensão que ela fornece para o circuito, e aí retorno para o mesmo ponto, a diferença de potencial é zero. Então eu tenho essa equaçãozinha aqui para o loop menor. Tem menos resistência, então a equação é menor mesmo. Menos resistência, menos fontes, né? Substituindo as coisas que eu conheço, a resistência R maiúsculo vale 1. Então substitui aqui 1 vezes 1. Né? R vezes 1, então 1 vezes 1. A Rzinho 1 vale 0,5, está aqui. E a tensão da fonte 1 vale 20. Então aqui também dá para reorganizar essa equação, não dá para fazer muita coisa com ela, né? Vou passar o 20 para o outro lado, ele vai ficar negativo. E aí nota que vai ficar todo mundo negativo, posso multiplicar por menos 1 e reorganizar. Então eu chego nessa equação aqui. Né? Que também daqui eu não tiro nada só com essa equação, porque eu não tenho o valor dessas duas correntes aqui. Mas aí nota, eu vou ter essas duas equações e ainda vou ter essa identidade aqui. De novo, um probleminha aí com malhas, né? Eu vou acabar caindo em sisteminhas lineares, né? Que eu vou ter que resolver. Então reescrevi ali aquelas duas equações para os loops, lembrando aí que eu tenho aquela outra equação lá de que a corrente I é a soma da corrente 1 mais I2, né? Então tem esse sisteminha para resolver aqui. Tá? Bom, uma maneira que eu sempre tento resolver esses sistemas é, eu tento de alguma forma aparecer aí a soma de I1 mais I2. Tá? Um dos problemas que eu resolvi anteriormente, eu consegui somar direto as duas equações, a de cima e a de baixo, né? Porque os números que multiplicavam tanto a corrente I2 quanto a corrente 1, os números que estavam na frente delas, eles eram iguais, né? Mas aqui note que esses números não são iguais. Aqui eu tenho 1 e 1 e aqui eu tenho 0,2 e 1. Eu não consigo somar esses dois caras aqui de uma vez e achar a corrente I. Então a minha estratégia aqui vai ser, eu vou fazer aqui aparecer o mesmo número na frente dessa corrente e dessa corrente. Tá? Para isso, poderia fazer de duas formas aqui, mas eu escolhi pegar a equação de baixo aqui, ó, e multiplicar ela toda por 0,2. Tá? É isso que eu vou fazer aqui. Vou multiplicar a equação toda de baixo aqui por 0,2. E aí, fazendo isso, 0,2 vezes 0,5i vai dar 0,1i. 0,2 vezes 1i vai dar 0,2i. E 0,2 vezes 20 vai dar 4. Na equação de cima eu não fiz nada. Não mexi nela e escrevi ela aqui de novo. A equação de baixo também, eu não modifiquei ela não, tá? Eu multipliquei os dois lados da equação pelo mesmo número, então continua sendo a mesma equação, escrita em termos de números diferentes. Ela continua dando os mesmos resultados. Mas note, agora eu fiz aparecer o mesmo número que aparece aqui na frente da corrente I1, aparece aqui na frente da corrente I2. Agora sim que eu vou fazer, eu vou somar as duas equações, a de cima e a de baixo. Tá? Somando as duas equações, você vai ver que vai ficar 0,5i mais 0,1 vai dar 0,6i. 0,2 e 2 mais 0,2 e 1, eu posso colocar o 0,2 em evidência e somar lá dentro em 1 mais i2. É por isso que eu preciso ter o mesmo número na frente desses caras, para eu poder colocar eles em evidência e aparecer lá o i1 mais i2. Tá? Aqui não estava o mesmo número, então não tinha jeito de eu fazer isso aqui. E aí, somando aqui do outro lado da igualdade, 10 mais 4 dá 14. Lembrando que I1 mais I2 é a corrente I, então já me aproveitei disso, já reescrevi a equação. Então eu fiquei lá com 0,6i mais 0,2i, isso é igual a 14. 0,6i mais 0,2i, isso é 0,8. Então, para achar a corrente agora, I, né, corrente I, vai ser aí 14 dividido por 0,8, né, e isso vai dar 17,5 ampere. É a corrente I. Mas lembre-se, eu não estou querendo a corrente I. Eu quero a corrente que passa lá na bateria de 10 volts. Só um segundo, moçada. Papai, pode participar da aula? Não, agora não, porque eu estou explicando. Você tem que ficar caladinho. Só ficar caladinho, não pode fazer nenhum barulho. Tá bom, papai? Caladinho. E desliga o telefone lá, então. Tá fazendo barulho.
Então tá bom, moçada. Cheguei aqui nessa corrente aqui e o que eu quero é a corrente I2. Então, se você olhar aqui nessa equação aqui, eu tenho a equação que relaciona a corrente I com a corrente I2. Então, eu posso usar essa equação para calcular a corrente I2. Tá? Então, no lugar de I aqui, eu vou substituir o 17,5, multiplicando aqui o 0,5. Então, tá lá, 0,5 que multiplica 17,5, mais o resto da equação que eu não modifiquei. Então, 17,5 vezes meio, isso vai dar 8,75, mais 0,2 que é igual a 10. Agora é só isolar aqui, né, que eu consigo achar o I2. Né? Passei o 8,75 para o outro lado, então 10 menos 8,75 vai dar 1,25. Então 0,2 e 2, que é igual a 1,25, dividindo lá, 1,25 por 0,2, eu acho que a corrente I2 é de 6,25 amperes. A corrente necessária, corrente 2 que está passando lá pela bateria de 10 volts e que está carregando ela. Era isso que o problema queria aqui. Tá? Eu não sei se eu calculei aqui só de curiosidade, se eu calculei aqui o valor da corrente 1, né? Porque a gente já tem a corrente I. Tem o valor da corrente 2, daria para calcular aqui o valor da corrente I1. Né? Ou usando essa equação aqui de baixo, ou usando lá a equação que me diz que I é igual à soma de I1 mais I2. Poderia calcular lá o valor da corrente I1 também. Okay? Beleza, moçada? Quer perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Okay? Só de curiosidade, isso aí vai dar menos 6,5. A corrente 1 dá aí 11,25 amperes. A corrente que está passando lá naquele resistor R maiúsculo lá, né, no meio, que está no meio do circuito, ok? Então, beleza, achei essas duas correntes. Achei a corrente lá que carregava o celular. Tá? Carregava a bateria, beleza? Então separei mais um aqui, que é o 17. Esse 17 diz o seguinte: uma bateria ideal de 31 volts é ligada a um resistor de 118 ohms. Então, bateria ideal, não tem resistência interna, chamei simplesmente de V, é ligada a esse resistor R aqui que tem 118 ohms. Qual é a variação esperada na potência do resistor nesse circuito se a bateria for trocada por uma bateria com resistência interna de 7,2? Ou seja, eu tenho essa bateria ideal, que fornece essa tensão aqui para o circuito, né? E ao fornecer essa tensão para o circuito, note que o resistor está ligado diretamente lá na bateria, né? Então a tensão da bateria está alimentando diretamente esse resistor. Então tem uma potência aí que está sendo dissipada por esse resistor. Okay? Quando a bateria é ideal, essa potência vai ter um valor, e quando a bateria for uma bateria que tem resistência interna, o valor da potência dissipada nesse resistor vai mudar. Okay? Então, o que ele quer é que você calcule aí os dois valores, né, num circuito assim, com uma bateria ideal, e depois num circuito em que essa bateria já tem uma resistência interna de 7,2 ohms. Tá? Então vamos lá, começar aqui com o circuito onde a bateria é ideal. Okay? Lembrando lá, a tensão está sendo fornecida de 31 volts, a resistência desse resistor R aqui vale 118, e depois a resistência interna da bateria, no outro ponto, vai valer aí 7,2. Pode, Aleph? Pode. Pode fazer. Nesse caso, né, desse último problema, né, deixa eu voltar lá só para vocês verem. Né, nesse caso aqui, né, note que é o seguinte, aqui é 0,2 e aqui é 1, né? Okay? Pode acontecer daqui, sei lá, ser 3 e aqui ser 5, por exemplo. Você pode fazer do mesmo jeito. A manha é fazer o mesmo número que está multiplicando uma corrente aqui aparecer na outra corrente, porque você vai cair numa situação como essa aqui, ó, em que você vai fazer aparecer I1 mais I2. E aí aqui é o seguinte, aqui eu só precisei multiplicar uma equação por um número para fazer isso, o mesmo número aparecer. Às vezes você vai ter que multiplicar uma equação, sei lá, a de baixo por um número e a de cima por outro número para fazer aparecer essa coincidência. Tá?
Mas sempre pode fazer isso, tá? Quando você multiplica uma equação inteira, né, pelo mesmo número, né, dos dois lados da equação, você não muda a equação continua a mesma coisa. Ela daria os mesmos valores que ela daria antes. A única coisa que você fez, reescreveu essa equação em termos de números diferentes, mas os resultados continuam sendo o mesmo. Você não mudou o equilíbrio da equação, tá? Sempre pode fazer. Eu sempre prefiro resolver assim, sistemas, né, isso é uma coisa meio que particular mesmo. Eu prefiro sempre resolver sistemas usando essas regrinhas. Isso aqui, na realidade, é lá de Gaal, né? Isso aqui é uma técnica de escalonamento de sistemas, tá? É mais fácil do que ficar isolando uma variável numa equação e substituindo na outra. Eu acho que a gente faz mais conta no final das contas, okay? Sem ser redundante, faz mais conta no final das contas, tá? Então vamos lá. Então ele quer que eu calcule aqui a potência nesse circuito quando a bateria é ideal, depois a potência no mesmo circuito quando a bateria não for ideal, tiver essa resistência interna aqui. Desculpa, moçada. Então vamos lá. Então nesse primeiro circuito aqui, tem uma correntezinha aí que está circulando, né, nesse sentido, só tem esse resistor mesmo, tá? Então digamos, bom, eu sei a resistência desse resistor, se eu souber a corrente que está passando nele, eu calculo a potência. Poderia calcular de uma outra forma, tem 3 fórmulas para calcular a potência. Tá? Eu prefiro essa de R vezes E ao quadrado, mas isso é coisa minha, tá? É doideira minha, da minha cabeça, tá? Você pode usar qualquer outra, ok? Que funciona, qualquer outra das 3 lá, né? Então aqui eu vou usar aqui a lei de Ohm para calcular qual que é a corrente que está passando nesse resistor, ok? Note que a tensão que esse resistor está submetido é a tensão da fonte, ele está ligado diretamente na fonte, né? A parte de cima dele aqui está ligado no polo positivo da fonte e a parte de baixo no polo negativo. Aliás, é isso que representa essas cores aqui, né, nesse circuito, né? Note, vermelho, tudo vermelho até a parte de baixo do resistor, cinza, tudo cinza até na parte de cima do resistor até o polo positivo da fonte, né? Então a tensão que esse resistor está submetido é a tensão da fonte, que vale 31 volts, a resistência dele é de 118 ohms, vezes a corrente que eu estou querendo achar. Então passo 118 dividindo a tensão, isso vai dar 0,26 amperes aproximadamente. Deu uma arredondada. Okay? E aí eu sei a corrente e sei a resistência do resistor, eu posso usar essa fórmula aqui da potência. Potência é R vezes E ao quadrado. Então eu chamei essa potência aqui de potência I, né, a primeira potência, porque eu sei que eu vou ter que calcular a potência depois de novo no mesmo resistor, só que quando eu mudar a fonte aqui, tá? Então vai ser a resistência dele, que é 118, vezes a corrente que está passando nele, que é 0,26 ao quadrado. 118 vezes 0,26 ao quadrado, isso daí aproximadamente 7,98 watts de potência que é dissipado nesse resistor aqui quando a fonte é ideal. Tá? Deixa eu conferir a conta aqui, porque eu tenho errado as contas. 118. 7,9768, que eu arredondei aqui para 7,98. Ok? Beleza, então calculei aqui a potência no resistor R quando a fonte é ideal, fornecendo aí 31 volts. Agora eu vou calcular aí quando ela já não for ideal mais, quando 31 volts for a força eletromotriz dela e os 7,2 ohms for a resistência interna. Então esse circuito que era assim, agora ele vai passar a ser assim, né? Agora é uma resistência interna, ok? Aqui eu não pontilhei não, tá? Porque eu fiquei com preguiça, mas isso aqui é a bateria, tá? É a fonte com resistência interna. Então aqui eu tenho a força eletromotriz dela, 31 volts, e aqui eu tenho a resistência interna dela de 7,2 ohms, né? E eu tenho lá ligado, essa fonte está ligada lá no resistor R, né? Que continua valendo 118 ohms. De novo eu quero saber qual que é a potência dissipada aqui no resistor R, né? Então note, antes eu tinha essa corrente I, agora eu tenho mais uma resistência no circuito, a corrente vai mudar de valor, ela não vai ser I 0,26 amperes igual ela vai mudar de valor. Então é isso que eu vou fazer. Circular a corrente ali, né? Circular o circuito e vou usar a lei das malhas aqui. Só tem uma malha aqui mesmo, então é rapidinho. Tá? Se eu não me engano, acho que eu saí desse ponto aqui, circulando, vou passar nesse resistor R. Então vou ter uma queda de potencial nele. Vai ser R vezes I, negativo. Continuando, vou passar pela minha fonte, minha força eletromotriz, do negativo para o positivo, né, no sentido que a fonte está alimentando o circuito.
Então vou ter o ganho, vou passar na resistência interna da bateria, vou ter uma queda de potencial, vai ser a resistência dela vezes a corrente I de novo, negativo, e aí volto para o mesmo ponto, a diferença de potencial é zero. Tá? Então usei a lei das malhas aí. Okay? Bom, substituindo as coisas que eu tenho, Rzão vale 118, a força eletromotriz da fonte é 31 volts e a resistência interna dela agora, que apareceu, né, 7.2 ohms. Okay? Bom, agora dá para fazer a continha aí, né? Menos 118i, menos 7.2i, né? E passa 31 para o outro lado, depois passa lá o resultado lá dividindo, você vai ver que você vai encontrar uma corrente elétrica agora de aproximadamente 0,25 A. Deixa eu fazer a conta aqui, só para conferir. 118 mais 7.2, isso vai dar 125.2. 31 dividido por 125.2. Isso, aproximadamente 0,25 A. Dá 0,24, meia, alguma coisa. Então eu arredondei para 0,25. Essa aqui também eu arredondei ela, tá? Então note a corrente mudou, a corrente caiu um pouco, né? Antes, quando a fonte era ideal, passava 0,26 A, circulava aqui. Agora a fonte tem uma resistência interna, a corrente vai diminuir. Eu aumentei a resistência do circuito, a corrente cai. Então qual que vai ser a potência que vai ser dissipada nesse resistor aqui? Eu posso usar de novo, potência igual resistência vezes a corrente ao quadrado de novo. Eu já sei o valor da corrente, já sei a resistência dele também, então é 118 vezes a corrente ao quadrado, que agora é 0,25. Então 118 vezes 0,25 ao quadrado, isso aí vai dar 7,38. Eu coloquei 34 ali, mas é 38, tá lançado. Deixa eu conferir aqui. 118 vezes 0,25 ao quadrado. Eu coloquei 7,34, mas é 7,38, tá? Deixa eu dar uma corrigidinha aqui. Para não ficar errado lá. 7,38. Eu sempre erro essas continhas, velho. 38. E isso vai fazer mudar ali o resultado também. Tá, então, esse cara aqui é 7,38. Vai, não corrigiu não. Então note que antes a potência consumida nesse resistor aqui R, quando a fonte era ideal, é de 7,98. Agora caiu a corrente, caiu a potência que ele consome, né? Agora foi para 7,38. Então aqui a diferença de potência, tá? Sim. Alguém me perguntou alguma coisa? Então a diferença na potência, né? Só chamei aqui de potência final menos a potência inicial, porque é isso que o problema quer, né? Qual que é aí a variação esperada na potência, né? Okay. Então vai ser, eu peguei ali 7,38 menos 7,98, tá? Só porque eu falei que essa aqui é a potência final e essa aqui é a potência inicial, tá? Não tem muita... Vai dar lá 0,6 mesmo, ok? Ah, eu acho que eu escrevi errado, mas eu fiz a conta certa. Isso é bom. Então é isso, tá? Essa potência aí vai ter uma quedinha, né, de menos 0,6 watts, ou seja, a potência dissipada naquele resistor R ali diminui em 0,6 watts devido à resistência interna lá da bateria. Isso porque ela faz uma corrente menor circular aí pelo circuito. Okay? Note, tudo que a gente usou aqui para resolver esse circuito com uma fonte ideal, a gente usou aqui para resolver com uma fonte não ideal, uma fonte que tem uma resistência interna. Ok? Então não muda nada, tá?
E aqui mais um exercíciozinho, 26. Tá? Agora já não tem mais resistência interna, é só um probleminha que tem aí. Três fontes, tá? É uma malha só, tem 3 fontes, e aí tem quantos resistores? 3 resistores também, tá? Eu quis resolver esse probleminha aí porque no enunciado faltou o que era para calcular, tá? Então no exercício 26 da lista, o que ele quer que você calcule é a corrente que está circulando no circuito, ok? Então é isso que a gente vai fazer. Deixa eu encostar a porta aqui, minha amiga vendo televisão alta. Então, beleza. Então, ele diz assim, considere o circuito da figura, onde estão associados aí 3 resistências, R1, R2, R3, e 3, não, mas o enunciado desse exercício está todo escrito errado. E 3 baterias, E1, E2 e E3, de resistências internas desprezíveis. Tá? E aí o que ele quer é que você calcule a corrente total que está circulando aí nesse circuito. Tá? Bom, é uma malha só, tá? Então eu posso usar a lei das malhas, mais simples, não vou cair em sistema nenhum. Okay? A única coisa aqui é olhar para as fontes e ver qual das fontes é a maior, e quem for a maior fonte define aí para onde a corrente vai circular nesse circuito. Okay? Então você nota, uma fonte vale 5 volts, a outra 3 e essa aqui vale 18. Então essa fonte A2 aqui é a maior, então ela vai dominar aí a circulação de corrente. Então a corrente vai sair aqui do polo positivo dela e circular o circuito no sentido aí do polo negativo. Tá? Então foi isso que eu estabeleci, se não me engano, estabeleci que a corrente está circulando nesse sentido. E aí vou aplicar a lei das malhas, né, coletando aí os ganhos e as quedas de potenciais em cada um dos dispositivos que estão no circuito, que aí eu vou calcular a corrente I. Tá? Só tem uma malha, então só tem uma corrente circulando na malha. Tá? E aí foi isso que eu fiz, se eu não me engano, a partir desse ponto aqui. Então, partindo desse ponto, eu vou ter uma queda de potencial no resistor R2, que vai ser menos R2 vezes a corrente que está passando nele, que é a corrente I. E aí vou passar na fonte E1, do polo positivo para o negativo, no contrário que ela gostaria de alimentar o circuito, então ela gera uma queda de potencial, e queda é menos E1, né, onde E1 é o valor do potencial da fonte. Continuando circulando, vou passar no resistor R1, vou ter uma queda nesse resistor, que vai ser menos R1 vezes a corrente que está passando nele, que aí vou passar na fonte 3, e vou passar nela do polo positivo para o negativo, no sentido contrário que ela gosta de alimentar também, então vai ter uma queda, E3, que é igual ao potencial dela, né, que vale 3 volts. Vou passar no resistor R3, vou ter uma queda nele, R3 vezes I, menos. E aí, por fim, vou passar lá na fonte E2, do negativo para o positivo, no sentido que ela está alimentando o circuito, então aí eu vou ter um ganho que é igual ao potencial dessa fonte. E aí eu chego no mesmo ponto de onde eu saí do circuito, circulei, voltei para o mesmo ponto, a diferença de potencial tem que ser 0. Bom, tudo aí eu tenho, só não tenho a corrente, então eu vou substituir todas as coisas que eu tenho. Então tá aí. O resistor R2 vale 1, então tá aqui 1 vezes I. A diferença de potencial é 1, né? Vale 5 volts, tá aqui 5. O R1, que é esse resistor aqui, vale 2, então tá aqui 2I. A fonte é 3 vale 3 volts, tá aqui 3. O resistor R3 vale 2 ohms, então está aqui 2 vezes I. E a última fonte é 2, vale 18, então está aqui 18. Agora é fazer a conta. Né? Nota aí, menos 5 menos 3 dá menos 8, com mais 18, menos 8 mais 18, isso aí vai dar 10. Tá? Menos I, menos 2I, menos 2i, né? Então vai ficar aqui menos i, menos 2i, menos 3i, menos 2i, menos 5i. Então vai ficar menos 6i, né? Ou fiz a conta? Não, fiz errado, é menos 5i. Isso, menos 5i. Tem que corrigir aqui, fiz a conta errada aí, então, mas bora lá. Já abro aqui e corrijo. Então vai ficar menos 5i mais 10, igual a 0, passo 10 para o outro lado, ele fica negativo. Então pode multiplicar os dois por menos 1. Então 10 dividido por 5, isso aí vai dar 2. Aqui eu fiz a conta errada, tem que corrigir ele aqui, tá? Então deixa eu corrigir aqui.
menos 3, menos 5, isso mesmo. Beleza? Então isso aí vai dar 2 amperes aí, essa corrente. E aí ok, corrigir. Pronto. Então tá aí, corrente calculada nesse circuitinho aí, ok? Deixa eu ver se tem mais um, nem sei se tem mais um, tem. Uma dúvida, moçada? Quer perguntar alguma coisa sobre esse exercício aqui? Tá bom. Vou fazer mais um aqui, acho que eu separei mais um exercício aqui da lista, que é o 25. 2 fontes, 2 resistores nesse circuito, tá? Vamos ver o que ele quer. Circuito representado no esquema a seguir, as fontes de tensão valem 12 volts e 6 volts, que já está escrito nas fontes, né? Já estão escritos nas fontes, e são ideais. Os 2 resistores de 12 ohms, R1 e R2, são idênticos, então os dois aqui têm a mesma resistência. Os fios de ligação têm resistência desprezível. Nesse circuito, a corrente elétrica que flui no resistor 1 vale quanto? Ele quer saber a corrente que está passando nesse resistor. Tá? Bom, vamos lá. Tem 2 fontes aí, então vou olhar qual que é a maior fonte e ela vai definir para onde a corrente vai circular. Tá? Bom, moçada, quando eu digo isso, né, não quer dizer que isso é uma regra não, tá? Quer dizer que isso pode te ajudar, ok? Não tem problema se eu não escolher ela, tá? Os resultados que eu encontraria seriam exatamente iguais, mas provavelmente eles teriam o sinal trocado. Digamos, eu faria a conta toda e acharia aqui a corrente que passa no resistor R1. Digamos que essa corrente aí é 10 amperes. Se encontrar provavelmente aí menos 10 amperes. O valor é o mesmo. Tá? Ah, professor, e o sinal de menos? O de menos só ia estar dizendo para você que você escolheu o sentido contrário de circulação da corrente. Você só errou o sentido de circulação da corrente. Professor, isso anula minha resolução? Não. Porque nesses circuitos aqui, que eles são simples, eles são pequenos, eu consigo mais ou menos que saber para onde que a corrente vai circular. Mas existem circuitos que têm mais malhas que você não consegue saber para onde a corrente circula. Então, na realidade, você chuta o sentido da corrente. Tá? E aí, se você fizer a conta e encontrar lá os valores positivos, quer dizer que você acertou o sentido da corrente. Se encontrar negativo, quer dizer que você errou. Mas errou porque não tem jeito de acertar também, adivinhar. Tá? Mas nesses circuitos mais simples, para você ter uma ideia. Okay? Então aqui eu vou dizer de novo que a fonte maior domina a circulação de corrente, ela decide qual que é o sentido da circulação de corrente. Então já que aqui a fonte é maior de 12 volts, eu defini aqui que a corrente está circulando nesse sentido, saindo do polo positivo dela, caminhando no circuito, subdividindo e depois retornando aí para o polo negativo dessa fonte. Okay? Foi assim que eu desenhei a corrente. A corrente I saindo dela, essa corrente I vai chegar nessa bifurcação. Então um pedaço dessa corrente I vai passar no resistor 1 e seguir esse caminho. Um outro pedaço vai passar no resistor 2 e seguir esse caminho. Tá? Essa corrente eu chamei de 1 e a corrente que vem para cá de 2. Lembrando aí, claro, que se eu somar em 1 mais de 2, eu recupero aí a minha corrente I. Tá? Então vamos lá, o que ele quer que calcule? Ele quer que calcule a corrente que passa no resistor 1. Se você olhar aqui, no resistor 1 eu tenho esse loop de corrente maior aqui, esse loop de fora. Tá? E ele inclui a corrente que passa no resistor 1, a corrente que eu quero calcular. Então eu já vou partir para esse loop maior aqui mesmo. Tá? Para achar essa corrente I1. Então no loop maior, seguindo lá o loop, eu saí daqui, passando, não tem nada, 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 vou passar no resistor 1, então vai ter uma queda de potencial no resistor 1, que vai ser igual à resistência dele, vezes a corrente que está passando nele, que é a corrente 1, continuo lá seguindo a corrente, vou passar na fonte de 6 volts, do positivo para o negativo, no sentido contrário, que ela quer bombear a corrente no circuito, então ela vai gerar uma queda de potencial,
que é igual ao potencial dela, que é 6 volts. Seguindo a corrente, nada. Vou passar na fonte de 12 volts, no sentido que ela está alimentando mesmo o circuito, né, do negativo para o positivo, então ela vai gerar um ganho de potencial. Então note que nesse problema aí, bom, a resistência R1 eu tenho, é 12 ohms, então vou substituir ela, já fazendo a continha aqui, menos 6 mais 12 é 6. Então logo dessa equaçãozinha aqui de cara, eu já consigo calcular o valor da corrente que está passando aí no resistor R1. Passando 6 para o outro lado, vai ficar negativo, só que tem menos 12 aqui desse lado também, multiplica todo mundo por menos 1 e divide 6 por 12, isso vai dar aí 0,5 amperes. Então já respondi, pronto. Já respondi qual é a corrente que passa aqui no resistor R1. Só isso que esse problema queria, tá? Ok? Daqui a pouco a gente vê, à tarde. Vai lá que eu tô dando aula, você não pode ficar aqui. Tá, agora não. Vai, Gabriela, sai. Vai lá que eu vou te dar uma surpresa. Sai. Senão... mas sai. Não, mas sai que eu tô acabando de dar aula. Encosta a porta. Eu vou te dar, sai. Vou te dar, sai, eu tô dando a aula. Deixa eu falar aqui. Você não pode falar o dia eu saio e falar dá licença. Dá licença. Pai, você vai pegar um... Dá licença, eu só vou te dar depois que acabar a aula. Se você não deixar eu acabar a aula, eu não vou te dar. Dá licença. Não vou acabar. Deixa eu acabar de dar aula. Dá licença. Agora é rapidinho. Dá licença, Gabriela, eu tenho que acabar de dar aula. Não aqui mais. Vou roubar o telefone de você. Não entra mais. Voltei, moçada. Então vamos lá. Então aqui já pegando o loop maior, já consegui calcular a corrente I1, tá? E aqui só de curiosidade, né, como eu já respondi, a gente já resolveu o exercício, né? Eu vou calcular as outras correntes aí, tá? Calcular a corrente I, a corrente 2 aqui, só de curiosidade. Okay. Então eu peguei aqui o loop menor, que é esse loop aqui, e calculei a corrente 2, tá? Aplicando aqui, né, a lei das malhas, sair desse ponto, seguindo a corrente, vai passar aqui por R2, então tem uma queda nesse resistor, que é R2 vezes 2, né, que a corrente está passando nele. Seguindo, não tem nada, vou passar na fonte, vai ter um ganho de 12 volts, e eu volto no mesmo ponto, a diferença de potencial é zero. Substituindo ali a resistência do resistor R2, que é 12 também, passo 12 para o outro lado, vai ficar menos 12, multiplico por menos 1, depois passo 12 dividindo 12, você vai chegar aí a 1 ampere. Ou seja, nesse resistor R1 aqui está passando 0,5 ampere e no resistor R2 está passando 1 ampere. Então eu também já consigo saber qual que é a corrente total que está circulando nesse circuito. Tá? E eu calculei também, só de curiosidade, a corrente total é a soma da corrente I1 mais I2, né, que dividiu ali naquela bifurcação, nesse ponto aqui Y, né? E 1 vale 0,5 e 2 vale 1, então a corrente total que está saindo dessa fonte aqui, né, é de 1,5 ampere, tá? E aí eu simulei aqui só para mostrar para vocês verem, simulei lá naquele site que permite escrever circuitos. Então é o circuitinho que está ali no problema, tá? Os dois resistores valem 12 volts, tá? Essa fonte aqui, você consegue ver o valor dela aqui, tá? Essa fonte vale 12 volts e essa outra fonte aqui vale 6 volts. Só um minuto, moçada. Onde está a surpresa? Sai! Só vou te dar depois que eu acabar de dar aula. Não vou, se você ficar aqui, eu não vou te dar. Qual que é a surpresa? É um negócio bem legal, vai pra lá. Dá licença. Não vou te dar agora. Também não. Só depois que você vai apanhar. Sai. Só vou te dar depois que eu acabar de dar aula. Eu já te falei. Eu quero. Só vou te dar depois que eu der aula. Se você não sentar lá, se você entrar no quarto de novo e me atrapalhar da aula, eu não vou te dar. Fica quieta aí, senta aí.
Voltei, moçada, foi mal aí. Hoje o bicho tá pegando aqui. Então esse aqui é exatamente o circuito que a gente acabou de resolver ali, o probleminha. Se você olhar aqui, os valores aparecem, tá? Essa fonte aqui, lá vale 12 volts. E essa outra fontezinha aqui, 6 volts, tá? E se você olhar aqui, a corrente que está saindo dela, tá ali, 1,5 ampere. A corrente que vai passar nesse resistor de cima aqui é de 0,5 ampere. Está escrito aqui 500 miliampere. 500 miliampere é a mesma coisa que meio ampere, tá? E a corrente que vai passar no resistor de baixo aqui é de 1 ampere. Okay? Isso aqui você também consegue fazer lá no FET Colorado. Você consegue desenhar exatamente esses circuitos que estão aí nesses problemas e você consegue tirar a prova para ver se você está conseguindo calcular os valores de corrente, tensão nos componentes. Ele já te dá esses valores, ok? Ou usando essa página aqui, tá? Ou usando lá o FET Colorado, ok? O FET Colorado é mais didático, tá? Esse aqui tem mais ferramentas, então você pode demorar um pouquinho mais para desenhar o circuito. Apesar que não é difícil mexer nele também não, beleza? Então, moçada, olha só, acho que foi até aqui que eu consegui preparar de transparência. Então a gente terminou, assim, teoricamente a matéria, tá? De circuitos. Então a gente viu tudo de circuitos de corrente e tensão contínua que a gente tinha para ver, ok? Tem mais exercícios na lista, tá? Então na sexta-feira eu vou resolver mais alguns, mas eu já vou pensando aqui em elaborar aí uma atividade para vocês fazerem, tá? Sobre circuitos. E daí já vou, na semana que vem, começar a entrar em campo magnético, tá? E é importante campo magnético, ok? Ainda mais que para o pessoal de LPI, tá? Porque lá em LPI, a próxima prática que vocês iriam fazer é uma prática que envolve campo magnético, tá? Então é o seguinte, eu só vou dar essa prática do LPI depois que a gente vê isso no teórico. Então, na quinta-feira agora, no LPI, a gente não tem prática nenhuma não, ok? Beleza? Então só vou dar a prática, e aliás é o seguinte, essa prática que vai envolver campo magnético, para o LPI é a última prática, tá, moçada? E aí a gente fecha o LPI desse semestre, tá? Vai ser a última prática. Tinham mais duas, né? Não, na quinta não, tá? Quinta não. Eu vou primeiro, a gente vai ver na teoria aqui algumas coisas para depois vocês conseguirem fazer ela. Okay? Mas assim, não é nada difícil que vocês têm que montar não, mas montar sem saber a teoria vai ficar muito vago, vai ficar muito vazio, tá? A coisa. E aí é o seguinte, ela vai ser a última prática, tá? A gente vai ver a teoria primeiro, depois vou entregar. Não vai ser logo daqui 2 semanas não, tá? Vai demorar um tempinho ainda. Então vai ficar suspenso ali, ok? É bom que eu vou ter tempo de ir lançando as notas de vocês de LPI também, tá? E aí a gente começa campo magnético aqui na eletricidade, que também é a última parte do conteúdo, ok? O campo magnético, boa parte vai ser bem teórico, mas vão aparecer ali algumas coisas vetoriais e tal, porque campo magnético é vetor, tá, moçada? Mas esse conteúdo final de campo magnético ele é bem teórico também, ok? É bem mais fácil lá que o primeiro conteúdo que a gente viu de campo elétrico. Tá bom? Acho que é isso que eu queria falar. E aí